Tá ligado. Tá ligado? Cada Tá uma ligado. pessoa. Vamos lá, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, né? Pra ver se melhora. Importante. Aí pra ver se vai. Isso, melhorou. Tem mais alguém para chegar? Tem mais alguém para chegar? Não, mas ele tá vendo. Até teria, mas eu acho que não vão vir. Não vem não, né? Aqui. O rádio crente, vamos orar? Vamos, né? A oração precisa ir para Minas? Não sei, né? Vamos orar. Pai, te louvamos, glorificamos o teu nome, te bendizemos por este dia. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que tivemos para chegar aqui, por aqueles que vimos e por aqueles que nem percebemos. Mas a tua mão nos guardou, nos livrou de todo mal. Muito obrigado, Senhor. Eu te peço, por favor, guarda a nossa casa, guarda a nossa família com o teu sangue, Senhor. Acampa os teus anjos ao redor do nosso lar, Pai. Espírito Santo, tu tens primazia neste lugar. Faça como o Senhor quiser nessa noite. Quebre protocolos, paradigmas. Que aquilo que estivemos preparando, Senhor, que seja guiado e conduzido pelo teu Espírito. Abre as nossas mentes, abre o nosso coração para recebermos a tua palavra. Molda-nos, Senhor, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente-se, por favor. Hoje a gente vai falar de primeira... Aqui, a opressão começa. De primeira e de segunda... A opressão. De primeira e de segunda Coríntios, e se der tempo a gente começa falando de primeira e segunda Tessalonicenses. Semana que vem eu vou falar sobre epístolas pastorais. E aí, no dia 26, dia 19, a gente não tem aula, que é a festividade da igreja, das irmãs, dos irmãos, dos jovens, de quem? Da igreja mesmo. Tem a festividade. E no dia 26, eu tenho que... Vocês têm que fazer a prova no dia 26, é isso? Não, você que decide. Eu decido? Agora, acho que ficou mais difícil agora. Eu falei com você. Se você quiser dar aula no dia 26, aí a prova pode ser na outra semana. Não, eu posso então, na primeira hora do dia 26, fazer um apanhado geral, uma revisão esperta, Acho que vale a um pena, exercício. acho que vale a pena. E na segunda hora vocês fazem a prova? Pode ser assim? Pode. Claro, mestre, o que for melhor pro senhor, né? Pra mim, tá bom. Aí eu olho a prova. Então tá bom. Aí eu faço aquele apanhado geral. Beleza? Dia 26 a gente faz a prova. E é 26 na segunda hora, entre 8 e 9. Tá bom. Pode ser? Pode. Entre 8 e meia Se e passar um 9. pouquinho também não tem problema. Você diz que faz a prova em 5 minutos. As gêmeas. As gêmeas? Nós podíamos fazer o canal das gêmeas. Vocês conhecem o canal das gêmeas? Não, porque o canal das gêmeas é uma menininha desse tamanho, tem não sei quantos milhões de inscritos lá. Aí tem um tal de Maria Clara e JP, 10 milhões de inscritos. É sinistro, né? Enfim, vamos lá, voltando aqui. Para a gente falar das cartas de Paulo a Corinto, a gente tem que falar da cidade de Corinto. Isso se reflete na carta por quê? Você já viu uma igreja mais penteca que Corinto? Vai 1 Coríntios 1,7, por favor. 1 Coríntios 1,7. Não é Coríntios não, é Coríntios. Essa piada é velha, né? Essa é velha. Isso que a gente não é paulista, né? Vai lá. 1 Coríntios 1,7. Fala pra mim. De maneira que nenhum dos dons vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Nenhum dos dons vos falta. Existem 3 palavras no grego que na nossa Bíblia é traduzida como dom. Exemplo. A primeira é... Não, na verdade são 4. São 3 não. Tem a palavra doma. Tem a palavra doreá, tem a palavra didome e tem a palavra carisma. Todas essas 3 palavras significam presente.
Exemplo, vai em Atos 2,33, por favor. Só para a gente poder entender isso. Atos 2,33. Quem abriu, leia, por obséquio. Se alguém quiser ganhar o galardão de Mateus 10,42, pode me trazer um copo d'água, por favor? 2,33. Isso, de Atos. De sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Leia o 32, por favor. 32? Isso, 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Isso. 32. 32. O 33, leia de novo, Felipe, por favor. Sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós, acho que é que vos agora... Que vedes e ouvis. Em outras versões, usa essa palavra aqui, ó, doma, dizendo que ele derramou sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, ele vos presenteou com o Espírito Santo. Outro exemplo, vá comigo em Mateus 7,11. Mateus 7,11. Alguém pode abrir em Atos 2,38 para ganhar tempo. E Atos 2,38 e outra pessoa em Mateus 7,11. 7,11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedir. Isso, boas dádivas é dorear, presente. Agora Atos 2,38, por favor. Diz-lhes Pedro: arrepender e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito. O dom do Espírito Santo. Receberás aí no grego é dorear, o dorear do Espírito Santo. O que Pedro está falando é que vocês vão receber o Espírito Santo como presente. Então, o que Pedro está falando? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o presente do Espírito Santo. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Sim. Agora, a gêmea 1 e gêmea 2, qual o nome? Rayana aí? Raíza. É você que está lá, você que semana passada ficou lendo. A Rayana, ela é mais prestativa que a outra. Vamos lá. Não, ela é mais prestativa, deve lavar a louça. Vamos lá, voltando. Deus está vendo. Aqui a Rayana, Deus está vendo, você cometendo injustiça. Julgando. A Rayana leu que nenhum dom vos falta. Aqui ela, no grego, está que nenhum carisma vos falta. Aqui é dons do Espírito, ou seja, poder sobrenatural para a realização de algo. Então, o que Paulo está dizendo? Que a igreja de Corinto, na igreja de Corinto não faltava nenhum carisma do Espírito. Então, eu perguntei a vocês, disse isso tudo para falar o quê? Não havia nenhuma igreja mais pentecostal que a igreja de Corinto. Mas não havia nenhuma igreja mais problemática no Novo Testamento que a igreja de Corinto. Isso é fato. A gente vê o tempo todo Paulo discutindo, inclusive, a manifestação dos dons do Espírito e da ordem do culto nessa primeira carta. Mas vamos lá, falando da igreja de Corinto, o problema da igreja de Corinto é que ela permitiu que a cidade de Corinto invadisse a igreja e não a igreja influenciar a cidade de Corinto. Então a cidade de Corinto, ela era uma grande cidade, ela tinha na época de Paulo em torno de 600 mil habitantes. Para você ter uma ideia, hoje Florianópolis, capital de Santa Catarina, tem mais ou menos isso. E dos 600 mil habitantes que Corinto tinha, 400 mil eram escravos. Então, ainda falando disso,
Corinto tinha 2 portos. Ela estava situada junto a uma das principais rotas comerciais e possuía uma próspera economia. Então tinha, até hoje, por exemplo, uma cidade portuária geralmente é uma cidade que tem muita prostituição. Isso que eu ia falar. Um comentário quando o João falou que por causa, era uma misturada lá, porque era um lugar meio portuário, meio assim, tipo a Praça Mauá. Isso. Exato. Aí, todo tipo de viajante, isso, comércio, muitas... E havia, além disso, o famosíssimo Templo de Afrodite, deusa do amor grega. Lembrando que a gente está em Corinto. Corinto é uma cidade grega, com filosofia grega. O Templo de Afrodite tinha 1000 prostitutas cultuais. O que é uma prostituta cultual? Alguém pode me responder? É que o ato sexual é um ato de adoração à deusa. Então a gente vê isso o tempo todo no Antigo Testamento, por exemplo. Israel se contaminando com adoração a outros deuses e também com prostitutas cultuais. Por exemplo, quando Judá ele tem um relacionamento sexual com a sua nora, ela se disfarça de uma prostituta cultual. Então ele não só comete um ato sexual ilícito, mas aquele ato sexual é um ato de adoração a outro Deus. Então a gente vê isso também permeando a carta aos Coríntios, principalmente a primeira carta. Tudo bem até aqui? Beleza? Então a gente precisa entender esse contexto. Filosofia grega, cultura grega, templo de Afrodite, uma cidade cosmopolita em que havia viajantes entrando e chegando, prostituição, uma cidade que tinha pessoas prósperas, escravos e uma igreja que era tudo isso dentro dessa cidade. Tudo bem? Então Paulo escreve a primeira carta para tratar de 10 problemas. Só que antes de falar disso, eu preciso só pincelar com vocês aqui em Atos 18. Vem comigo em Atos 18. Paulo está na sua terceira viagem missionária e ele chega em Corinto. Só para a gente dar uma pincelada, depois você vê isso em casa com mais calma. Mas só para você entender, vai em Atos 18:1, por favor. Atos 18:1. Depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. Continue, minha querida, por favor. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se juntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. E todos os sábados estavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Isso. Então Paulo começa como sempre começa o seu trabalho numa sinagoga. Sempre. E aí, sinagoga na cidade de Corinto. E como os judeus rejeitam, você vai ver na continuação do texto, e como os judeus rejeitam a mensagem do evangelho de Paulo, ele se volta para os gentios. E aí ele começa a sofrer uma perseguição. Só que você pode ler, por favor, alguém, a partir do 9, 10 e 11, por favor. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo ficou 1 ano e meio ali na cidade de Corinto, ensinando a palavra, e fundou a igreja em Corinto. Agora vamos lá. Paulo escreve essa primeira carta ainda para falar de 10 problemas na igreja.
O primeiro, divisões. Vem comigo, por favor. Agora a gente vai para a carta. Agora a gente vai para a carta de Corinto. A gente vai dar uma dissecada na carta hoje. 1 Coríntios, capítulo de número 1. Você pode ler, por favor? Pode ler, por favor, o versículo 10, 11 e 12. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digas todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos, em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Clói que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Isso. Havia partidarismo na igreja. Uns diziam: eu sou discípulo de Paulo. Outros diziam: eu sou discípulo de Apolo. Outros diziam: eu sou de Pedro. E outros ainda: eu sou de Cristo. E aí, olha que coisa interessante. Como é que a gente vê isso manifestando hoje, nos nossos dias? Como é que a gente enxerga isso nos nossos dias? Quando... Oi? A panelinha. A panela. Mas não apenas isso, a famosa panela. Mas não apenas isso. Quando eu chego num culto, ou quando eu sei que fulano de tal vai pregar, hoje eu não vou não. E aí quando o outro vai, eu me empolgo. O problema não é eu me empolgar quando alguém vai, o problema é eu não me empolgar quando o outro vai. E aí, é a irmã que vai dar aula, glória a Deus, aleluia. É o irmãozinho que vai dar aula, não vou não. Eu dei aula na escola aqui pro pastor uma semana antes. Falei, cara, que tortura, porque só cuidar do grupo de manhã, aula. Não, o Ariano, então. Isso acontece, uma forma de cortar isso, para quando o aluno vem perguntar, quem vai dar aula semana que vem? A gente nunca fala. Vem e veja. Vem e veja. E aí no capítulo 3, Paulo ainda está tratando disso. Você pode ler, por favor, capítulo 3, do 1 ao 4. Olha do que Paulo chama a igreja. Uma igreja dividida, por favor. E eu, irmão, não vos pude falar com as espirituais como as carnais, mas como as carnais, como meninos em Cristo, como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podes, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Até qual versículo? Até o 4. Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura, não sois carnais? Exatamente, não, até aí, por favor. Exatamente. E Paulo chama esse pessoal que faz esse tipo de acepção de líderes, de quê? Carnais. De cristãos, crentes, carnais. Oi? E meninos. E meninos. Agora leia o 6, por favor. E eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Olha o que Paulo está falando. Eu plantei, ou seja, eu comecei. Porque é a função do apóstolo começar uma igreja. Quem rega? Apolo, porque Apolo era mestre. Agora entenda uma coisa. Plantar, pensa numa semente. Plantar uma semente é algo natural ou sobrenatural? Natural. Cavar a terrinha e plantar, não é? E regar? Natural. E fazer crescer? Algum homem pode fazer isso? Não. É o que Paulo está dizendo. Nós, líderes, só podemos fazer aquilo que é natural. Mas o sobrenatural, quem faz, é Deus. E se é Deus quem faz, por que o homem tem que se gloriar? Ou por que você tem que dar glória ao homem, se quem deve se dar glória a Deus? Porque é Ele que promove o crescimento. Então está falando de divisões, de crentes carnais, crentes que fazem partidarismo dentro da igreja. Vamos seguir. Segundo problema simples, incesto.
Capítulo 5, Paulo vai tratar disso. Exatamente isso. Capítulo 5, versículo 1, por favor. Quem pode ler? Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Leia o 2, por favor, Felipe. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado quem comeu tal ação. Cometeu. É só pra ver se tá todo mundo prestando atenção. Voltando. Você viu o que estava acontecendo? Você sabe o que estava acontecendo. O camarada estava lá dando uns pega na madrasta. Só isso. E a igreja não fez nada. Tá todo mundo lá felizão. E aí Paulo vai dizer o seguinte: comete-se nem entre os gentios, que ele está falando que eles eram gentios, mas entre os ímpios se comete isso, de alguém, qual a expressão que ele usa aqui na minha versão? Se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e a igreja não fazia nada. Oi? O meu tá aqui em abuse. Abuse, né? Quem possui, enfim, acontecia esse problema. E aí Paulo vai dizer exatamente no capítulo 5, verso de número 9. Quem pode ler, por favor? Já por carta vos tem escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Continue, por favor. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Continua. Por favor. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com Vamos aquele lá. que, dizendo-se irmão... Aquele que? Dizendo-se... Associei significa no grego misturar-se com, ter intimidade. O que mais? Ter intimidade. Relacionar-se com. Com aquele que dizendo-se irmão foi o quê? Por devasso. Devasso, avarento, ou idólatra, ou maldizente. Ou maldizente. Maldizente. Porque a gente na igreja só tem um pecado. Que isso. Qual é o único pecado que tem na igreja? Vou deixar pro Paulinho falar. Qual é o pecado que tem na igreja? O único pecado. A língua. Fornicação, sexo. Fora do casamento. Ou fornicação, adultério. Fala assim, ó, fulano caiu. Você pensa o quê? O adulterou, fornicou, que não sei o quê. Tá cheio de buraco, pode ser. Caiu, é verdade. Oi? Tudo. E aí quando a gente vai para Apocalipse 2,5, quando Jesus fala para a igreja de Éfeso, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Está falando de sexo ali? Não. Está falando de quê? Tenho contra ti que perdeste o seu primeiro amor. Para Jesus, para Deus, amar menos é cair. Voltando. E aí, esse pecado aqui não tem na igreja. Impuro, avarento, idólatra, beleza. Tudo vai pro inferno abraçar o capeta. Agora, maldizente? Não, que maldizente? Tem. É um absurdo falar isso. Parece até Só no Rio de Janeiro. Aqui em Caxias tem isso não. Pisar só uma pessoa, pai. Tem maldizente não. Tem gente que comunica pra... Revelamento. Não, é motivo de oração. Motivo de oração. Tem pessoas que a língua coça. Ele olha assim pro outro e diz assim, que vontade de falar com aquele O cara. problema é que o ouvido também coça. Se o ouvido não coçasse, o meu ouvido não coçasse, a língua do outro não coçaria. Não funcionava. Esse é o problema. Tem até fofoca santa que o Porque às vezes eu não falo, mas gosto de ouvir. Ô, glória. É aquele que quer sempre saber de tudo. Eu gosto de ouvir. Fuxico gosta. Mas tá dizendo o quê? Que a gente não quer. Se associar.
relacionar-se com, misturar-se com, ter intimidade com quem for, isso tudo aí. Inclusive o quê? Maldizente. Maldizente. E ele vai dizendo, com o tal ainda nem comais. E aí ele vai falando no versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor, o iníquo, aquele camarada. Ou seja, discipline-o. Discipline-o. Tudo bem? Então vamos seguir. É que a gente tem na igreja exatamente isso. Os pecados, os pecadões, os pecadinhos, os pecadões e tem os pecados assim, as pessoas mais acham branquinhos. que o pecado, se ele não for roubo, se não for adultério ou fornicação, os outros pecados são pecados menores. Isso. Mas a Bíblia fala que não existe não tem pecadinho, não tem pecadão, Faz diferença. ou mais ou menos. Pecado é pecado. Perfeito. A gente vai falar o quê? Pensando em igreja, pensa na igreja. Tirando o pecado de um líder, se for de um membro, um membro que fornicou, isso afeta a igreja? Não. E um membro que é maldizente? Afeta. Afeta o corpo, porque ele vai contaminando. Ele só contamina quem teve. Só que o maldizente a gente manda... só contamina quem tá lá, né? Só que o fornicador... Não tô defendendo o fornicador não, só tô defendendo da questão caramba. Não tô deixando isso claro. Pessoal de Minas! Tô defendendo, não, tô explicando. Só tô dizendo o seguinte, que a gente é muito... muito severo, muito rígido nessa área. Mas nas outras, a gente é relevante. Outro, o cara que é um 7, safado, sem vergonha, mentiroso, canalha, não tem nenhum. Esse aí tá tranquilo, roda no poder e tudo. Fama aí, mamãe. Roda no poder e tudo. É uma posição. A revelação e tudo. Voltando aqui, ó. Vamos lá, quarto problema. Cadê? Terceiro, aliás. Litígio entre irmãos. O que acontecia? Por exemplo, vamos lá. Deixa aqui. Seu nome, desculpa. Rafael. Eu sabia que era Rafael. Rafael, com PH? Com F. Sabe o que significa Rafael, né? Como não significa? Não sabe o que significa Rafael? Que isso, rapaz. Que blasfêmia. Eu quero saber. Nome de anjo? Meu priminho. É o anjo. O anjo na Cabalá. Enfim, vamos lá, ó. Tem que ser com PH, tá? Depois você muda de nome. Ó. Você conhece aquela expressão Yavé Rafá? Significa o quê? Rafá, o Senhor que cura. Rafá, Deus. Curado por Deus. Tá? Eu sabia, eu acho que fiquei quieto só pra gravar. Tá vendo? Deu bem, hein? Deu bem, hein? Hã? É com PH. Eu já falei pra ele. Minha coluna até já foi agora. Tá vendo? Já falei, já orei por ele, já pela mamãe dele. Enfim, voltando aqui. E o meu? Não sei, não é do seu. Voltando aqui. Então, o que acontecia? Por exemplo, eu tenho um problema com o Rafael. Né? Tem você quer, um probleminha. O que a igreja de Corinto fazia? O que o pessoal fazia? Eles iam resolver as questões em tribunais humanos do mundo e não resolver as questões dentro da igreja. E aí Paulo vai repreendê-los exatamente por isso. Veja, vamos aqui por favor. Capítulo 6, estou no capítulo 6, versículo de número 5. Vou ler. Para a vergonha vos digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ou seja, não tem ninguém aí para mediar o conflito. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Você entendeu isso? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Olha a pergunta de Paulo.
Porque tem muita gente que vai dizer o quê? Perdoe esse lugar sacrossanto. Sou crente, mas não sou otário, não. Não tem isso? Sou crente, mas não sou otário, não. Vão tirar onda comigo, não. Não sou trouxa. E aí Paulo está dizendo, em vez de envergonhar a igreja, por que você não sofre o dano? Por que você não perdoa? Né? O que é perdão? Vamos lá. E vocês gostam disso? O que é perdão? Ó, tá aqui, ó. Perdão. É o quê? Uma grande perda. Uma grande perda. Uma grande perda. Um perdão. Perdão. Sabe? É uma grande perda. Quem disse que a gente tem que ganhar sempre? Quem é casado aqui sabe disso. Homem casado sabe disso, que é uma beleza. Hoje eu estava lendo. Aliás, deixa eu ver se está aqui. Eu tirei. Leia, homens, leia este livro aqui, ó. Compre este livro aqui. Teleios, você que é mulher, casado, que pretende casar. Arrumou? Vocês têm namorados? Não. Compre esse livro. Pretendente, pá, dá pro cara. Teleios. Eu estou lendo esse livro fantástico. Teleios. Mas é pra mulher ler ou homem? Não, um homem, eu estou dando dica para ela. Ela dá pro pretendente. Dá pro pretendente. Isso. Fala assim, ó, tem que ler. Quando chegar na tua casa, ó, antes de falar com o papai, tem que ler 3 vezes esse livro, fazer um resumo e contar a história. Só que nesse livro diz que o homem, o segredo, presta atenção, hein, rapaz. O segredo para o homem ser feliz no casamento é dizer 2 palavras. Sim, senhora. Isso eu já sei. Não é sim, senhora. Tudo bem, querida. Fala. Não, é sério, o livro é fantástico. É sério mesmo. Mas aí a questão é, quando o camarada fala sim, senhora, a ideia, eu estou brincando, mas a ideia, sabe disso, casamento? Casamento é você o tempo todo ceder. Porque ou você é feliz ou tem razão. As duas coisas não dá para ter. Tem situações que a briga permanece, né? Sim, senhora. Ué, você vai concordar rápido assim? Ai, que horror. Tá maluco? Tem certeza que ela tem Vou jogar um vídeo lá no grupo depois. Jesus, tem certeza? Não. Tem Jesus não. Geralmente quando fala assim, ó, eu errei, eu também errei aqui. Geralmente, tá? Quando tá assim sob domínio do Espírito. É a cota. Domínio do Espírito. Enfim, voltando. Eu Então, sempre deixar ele como culpado sempre. normal. A mulher faz isso normal. Enfim. Boa essa parte. Então, o que Paulo está dizendo? O só existir contendas entre vós já é vergonha. Só existir conflito entre vocês como igreja já é vergonha. E aí vocês se atrevem a julgar, a levar um irmão ao outro ao tribunal. Quarto problema tem a ver com aquele templo lá que a gente conversou. Relações sexuais com prostitutas. E aí vamos conversar um pouquinho sobre isso, que esse assunto é muito importante. Muito. Sério mesmo. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 12 e 13. Quem pode ler, por favor? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Que bom. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Isso. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas o corpo não é para a prostituição, para a impureza, para a porneia. Vamos lá. Porneia. Pornografia. O que é pornografia? Uma escrita com conotação sexual. Enfim, vamos lá. Vamos falar sério. O que os coríntios pensavam? Está com fome, não está? Eu estou com fome.
Cheguei do trabalho, passei a mão na mochila, dei um beijo nas meninas e vim. É um biscoitinho. Não, eu não como quando estou trabalhando. É pecado comer na casa do Senhor. Pecado. É sério. Voltando. Ah não, tem um clube social ali. Mas tudo bem. Voltando, lembrei, Senhor, obrigado. Voltando aqui. Então, tô com fome, falando sério. Tô com fome, como? Aí a vontade de comer passa. E se os hormônios estiverem à flor da pele? E se estiver, falando sério, excitado sexualmente? O que os coríntios faziam? Lembra do templo de Afrodite? Aí o camarada ia lá, bateu um papo. O que Paulo está dizendo? O estômago é para o alimento. Foi feito para o alimento. E o alimento para o estômago. Mas o corpo não é para prostituição. Não é para impureza. Entendeu isso? Isso é o que eles pensavam. E Paulo vai discutir isso agora. Agora leia com calma, por favor. Vamos ler juntos? Juntos sim, você me acompanha. Se liga. Versículo 16. Ou não sabeis que o homem que se une... Ah, isso é importante. Une. Vamos lá. Deixa eu ler o 16 para eu dissecar depois. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Está escrito isso aí? Tá, mais ou menos. Vamos lá. O homem que se une. O que é une? Une no grego. Une é uma prostituta. Coloca aí. Unir. Colar. Grudar. Cimentar. Isso é unir. Une. Já colou duas folhas de papel? Uma branca e uma preta? Já fez isso? Já. Se não fez, você imagina. Colou. Deixou secar. Tira as duas de novo para ver o que acontece. O que acontece? Uma fica na outra. Uma fica na outra. Gostei. Uma fica na outra. E aí Paulo está dizendo o quê? Que aquele que se cola com uma prostituta faz o quê? Um só corpo com ela. Porque como está... O que está escrito? Porque como está escrito, como se diz, serão os dois uma só carne. Você já ouviu esse versículo? Ele está citando o quê? Ele está citando Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. E serão os dois uma só carne. Rapidinho, deixa eu só concluir. Sabe o que Paulo está dizendo? Que aquele que tem relações sexuais, ele faz o quê? Ele se une, ele se torna um corpo. Paulo cita o versículo de casamento, porque casamento para o judeu não é a festa, é o sexo. É o ato. É por isso, aí, meus amigos, a igreja precisa dizer isso. Por quê? Porque quando eu era jovem, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, o que falava? Não pode. Por que não pode? Porque não pode. É pecado. Porque é pecado, não pode, papai não quer, mãe não deixa, Deus vai jogar um raio cósmico. Não é isso que fala? Não dá, mas não pode, porque a Bíblia proíbe, não dá, não quer, não sei. Fala isso com o jovem para ver o que acontece. Fala para ver o que acontece. Você deu alguma explicação plausível? Você não deu nenhuma. O que tem que ser dito é o seguinte: toda vez que uma pessoa une-se sexualmente a outra, casado ou não, ela está formando um só corpo com aquela pessoa. Ela está fazendo uma aliança, e aliança de sangue. E Deus reservou a aliança de sangue para ser feita somente e tão somente dentro do laço matrimonial. É por isso, olha que coisa interessante, é por isso que tem tanta gente, aí meu amigo falou, uma folha fica na outra. É por isso que tem gente que tem tanta aliança no passado, que já casou, já tem filho,
mas não consegue esquecer o fulaninho. Ai, o fulaninho. Ai, a fulaninha. Não consegue. Sabe por quê? Porque lá no passado não fez uma aliança e não foi desfeita. E aquela aliança não foi desfeita no nome de Jesus. Aí está linkado lá ainda. Tá, a alma está linkada. A alma está lá atrás. Você entende isso? Eu li um livro, O Mistério da Virgindade. Mais alto, por favor. O pessoal de Minas quer ouvir. O Mistério da Virgindade. Manda guardar. Eu não tenho, eu emprestei para alguém, se perdeu. Mas assim, ele vinha dando toda a explicação e buscando Bíblia, versículo, tudo, mostrando a parte espiritual da relação. Porque assim, um relacionamento, aqui só tem adulto, embora tenha solteiros. Um relacionamento sexual, ele não tem só não é só uma conotação física. É físico, é psicológico e é espiritual. Físico, psicológico e espiritual. E aí tem tanta gente que está nessa. E aí quando vem a igreja, pessoas vêm à igreja e se convertem, elas têm, aí é uma teologia minha, aí eu estou falando a minha opinião, essas pessoas têm que fazer renúncias das alianças que fizeram anteriormente. No livro eu falava a respeito disso, aí no final até de um exemplo de oração, pedindo para Deus quebrar todo tipo de aliança que a pessoa tinha. Da mesma forma, perfeito, da mesma forma que uma pessoa, quando vem no espiritismo, da macumba, enfim, ela quebra a aliança que foi feita no mundo espiritual com aqueles demônios. Da mesma forma, ela tem que também quebrar alianças feitas com aquela pessoa. Tá? Então, por exemplo, outro tipo de aliança, por exemplo, quando a gente vê casamento, agora pensa na festa do casamento. Se você olhar para a Bíblia, a aliança é sempre feita na Bíblia com troca de presentes, com juramento. Tudo aquilo ali está se fazendo uma aliança. Se eu for um pouquinho mais profundo, Rafael, toda vez que embora não tenha às vezes nenhum ato sexual, mas quando eu prometo, eu vou te amar, o namorado, eu te amo para sempre, eu estou fazendo uma aliança com a pessoa. Isso é muito sério. Eu estou presenteando, e aí aquele presente, tem gente que tem aquela caixa de sapato, não é caixa de sapato não, de cartinha do ex, e já reparou que não consegue se desfazer? Tá lá, pensa. Gente, tem gente casada, tem mulher casada. Homem não tem muito isso, mas tem mulher casada que ainda tem o ursinho de pelúcia. Hoje não dá mais isso, mas o ursinho, hoje só dá iPhone. O ursinho de pelúcia do namorado, né? A foto do cara que tá lá. Por quê? Tá aliançado. Por que Jesus diz que a única condição para alguém se divorciar é o adultério? Por quê? Quebrou a aliança. Que fez uma aliança quebrando outra. Que quando fez uma aliança aqui, quebrou aqui. Entende? Então a gente precisa entender um pouquinho mais de aliança. Falar um pouquinho mais de seriedade de aliança. Porque a gente, na nossa cultura, pensa que aliança é isso aqui. Quer ver um exemplo? Essa aliança aqui, ela não me diz nada. A mim não. Ela diz para você. Para você ela diz o quê? Casado. Que eu sou casado. Mas se eu tirar a aliança, não sai. Quando eu casei eu tinha 10 quilos a menos. Voltando. Quando eu tiro... pensando o quê? Aí não sai. Eu conheci. Se eu tirasse, ok? Imagina que eu tiro. Se eu tirasse essa aliança, isso significa que eu deixei de ser casado? Não. Você que nunca me viu na vida, podia pensar, ele é solteiro. Mas eu sei que eu sou casado. Porque a aliança não é isso. Entende? Isso aqui é um anel. Tudo bem? Então vamos seguir. Símbolo, né? É um símbolo. É um símbolo para os outros, não para mim. Não para mim. Posso seguir? Que isso que? Não, precisa não. Fique em paz. Outro problema. Tudo bem até aqui? Então,
vai falar para os jovens, e aí falando aí tentar deixar esse legado, vai falar para o jovem, não vamos falar daquela história assim, ó, papai não quer, mamãe não briga, Deus vai jogar um raio cósmico, seu casamento vai ser amaldiçoado, que não sei o quê, e ninguém quer mais moça virgem, ou ninguém mais quer moça perdida. Honestamente, ninguém quer mais moça. Isso é para a geração anterior. Ai, se perdeu, e agora? Hoje a pessoa... Eu tenho um amigo. Eu tenho um primo. Ele é líder de jovens da presbiteriana, lá no Bangu, mais ou menos. Lá da minha área. Aí ele fala que tem jovens lá que têm relações com a namorada, e a desculpa que o jovem dá, pô, eu vou casar com ela, então não tem problema não. É aquilo, quando a gente quer fazer, tudo se dá desculpa. Tudo se dá desculpa. Você desculpa tudo. A Bíblia é a mãe das heresias, né? Porque texto fora de contexto é pretexto. Para pecado. Aí eu vou falar assim, não, já vou casar mesmo, já vou. Tá bom. Aí vai e termina. Ou as situações só descobre quando a menina engravida. Oi? Ou só descobre quando a menina... Não, porque o pecado é a menina engravidar. O pecado é a menina engravidar. O resto tem não. Não tem pecado nenhum. Se a pessoa comprar camisinha e mandar ver, não tem pecado nenhum. A gente está falando abertamente porque vocês são adultos. Agora, outra coisa. Fala de Minas também, né? Rapidinho. Outra coisa. Quando a gente fala de O Segredo da Virgindade, o título do livro é isso, né? O Mistério da Virgindade é que a pessoa pensa que virgindade é só o imenzinho ali. Às vezes a pessoa tá mais impura do que... Mas não pode, porque tem o imenzinho. Fala. Professor, só uma dúvida já que entrou nesse assunto. Por exemplo, a gente tá namorando... Eu tenho primo. Não. Eu tenho primo. Não, tô falando eu tenho de mim. primo. Eu quero saber pra mim mesmo até. Que bom. Por exemplo, no caso a gente tá namorando, no caso eu tô namorando tá ali e tal, mas assim... Há 20 anos, né? Não, de forma genérica. Tem um homem namorando uma menina, né? Ainda bem. Porque hoje tem que deixar claro. Tem que deixar claro. Aí, por exemplo, ele fala que é virgem, ela fala que é virgem. Eles se casam lindamente. Aí o homem descobre que ela não é virgem. Ou a mulher descobre que o homem não é virgem. O que fazer? Houve uma quebra de confiança. Que deveria ser falado antes. Né? Porque tem moça que vai sonhar com o cara, o príncipe encantado, o virgenzinho igual a ela. E fala, não, eu quero, Deus separou pra mim. Agora, tem a quebra de confiança. Porque o namoro é feito pra gente enganar, né? Namoro é feito pra enganar. Aí você me quebra, né? Não quebrei. Porque namoro é feito pra enganar. Porque namoro é o seguinte, ó, vamos falar sério. Você vê a Thalita com bafo? Despenteada? Qual é a Não vê, né? Não vê. Então, só chega lá sábado à noite, aí sai lá do quarto pra sala, os cabelos ao vento. Correndo lentamente. Mas quando você acorda... Desabafo dele, desabafo. Aí o bicho pega. Não é desabafo não, é a verdade. É a verdade. Agora, falando sério, tô brincando. A gente não pode ir pro casamento com bagagem. Se a gente entende que aquela pessoa é de Deus pra gente e aquela pessoa sabe que nós somos de Deus para aquela, não pode haver segredos. Eu não estou dizendo conheci a pessoa ali, 15 dias de namoro, já conta a vida toda não. Vai aos poucos, mas é conveniente que se fale. Agora, quebra de confiança, vai tudo pro gabinete pastoral falar, ela me traiu, ela não sabe. Mas pode haver dissolução do casamento? Não. Solução do casamento por quê? Não. Não houve. Ok, já dizia a vovó, o que a vovó dizia? Só uma dúvida. Comeu a carne com os ossos, né? Que peça perdão e que se reconcilie. E numa situação dessa, cara, eu acho que se o homem for virgem e a mulher não, o homem não vai perceber se ela é virgem ou não.
Nem sempre tem o sangramento. Isso é uma outra questão, Se né? for o contrário, se ela for virgem, o homem não percebe. Só para o homem perceber que ela não é virgem, ele também não é virgem, ou vice-versa. Os dois Enfim. mentiram. Não, mas o problema é esse, entendeu? Como é que fica no caso? Não, a questão é a quebra de confiança. Eu não ter falado. Fica um clima horrível, né? A questão é isso. Por isso que ele está falando, que a gente precisa de chegar, sentar e contar os podres. Sim. Mas é verdade. Porque a pessoa precisa entender que a outra, que a gente vive uma religião. A outra também foi tão salvo pela graça quanto ele. Se a pessoa pecou, mas confessou ao Senhor, se arrependeu, não faz mais, perdoado. E outra coisa, existem muitas pessoas que vêm no mundo, entendeu? Sim. Existem muitas pessoas Sim. que se convertem depois de já ter tido uma vida. Claro. Né? Sim. E aí eu acho que é conveniente, tanto a mulher quanto o homem, à medida que vê que o relacionamento está ficando sério, comprometimento, chegar, sentar e falar assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, porque a gente está namorando um tempo. Então, mas Olha, o eu meu não caso sou mais é a mulher não virgem. falar pro cara ou o cara não falar pra mulher. Casei. Aí Casou, houve uma quebra de confiança, Esse é o problema. resolvam-se, reconciliem e vida que segue. O clima fica horrível. Agora, tem um provérbio chinês que diz o seguinte: antes de casar, abra bem os olhos. Depois de casar, feche bem os olhos. E é isso. Agora, antes de casar, tem que falar tudo. Tudo, qualquer besteira. Por exemplo, você quer ter quantos filhos? 20. E você, não, um só. Vai dar ruim. Não quero nenhum, Não quero nenhum. Só nós dois. E aí? É direito da pessoa. Já Não. aconteceu comigo de E é isso, vai dar um problema terrível. Você quer um time de futebol, tem que procurar outra pessoa. É outra pessoa. Porque aí vai ocorrer sérios problemas. Sérios problemas. Agora, Aparentemente é banal, né? não é banal. Quantos filhos você quer? Onde você quer morar? O que você quer fazer? Qual é o teu ministério? Agora, infelizmente, essa questão aí na atualidade está difícil até dentro das igrejas. Sim. Porque você não está encontrando mais mocinhas virgens a partir de 11 anos. Sim. Porque você, quando ela chega a 20, já está rodada mais do que uma casada há 6 anos. Felizmente. Infelizmente. Mas sabe por quê? Porque acontece com a igreja a mesma coisa que aconteceu com a igreja de Corinto. A cidade de Corinto entra. E a gente acha que reprimir o jovem vai resolver alguma coisa. Porque há uma geração atrás, há 2 gerações atrás, reprimir o jovem dava resultado. Porque, por exemplo, uma moça que perdia a virgindade, ela estava condenada por todos. Não, ela não serve para casar. Hoje é só mais uma. Hoje, uma moça, tô falando a verdade, Sim. uma moça que não é virgem, beleza, vai dizer o que? Beleza, não é virgem, tá. Morreu Neves, não aconteceu Se o nada. rapaz for muito santo ali, ele fica apavorado, porque ela vai dizer, não, eu já tive 2, 3, 4. Mas Mas e daí? mas Só aqui agora, Imagina na minha cabeça. e aí? não me falta nada.